tudo bom? Hoje eu tô aqui toda trabalhando no verde, porque agora todas as quartas-feiras vai ser dia de Loki. Sim, já estreou o primeiro episódio e eu já vou falar um pouco dele por aqui. Esse vídeo contém spoilers. Não esquece de curtir e de ativar o sininho, porque toda semana eu vou trazer vídeo de Loki. Se você tá um pouco perdido, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu já fiz falando um pouco do contexto dessa série e o que você precisa saber ou lembrar antes de assistir. Então, o primeiro episódio, que foi intitulado Glorioso Propósito, ele tem em torno de 55 minutos e ele é meio que uma introdução para a história mesmo, mas já tem muita coisa que dá pra gente especular por aí. Como eu tinha suposto, eu fiquei muito feliz que muitas das coisas que eu havia imaginado, que eu havia teorizado, se concretizaram logo nesse primeiro episódio. Então, como a gente já sabia que já havia sido divulgado, esse episódio começa justamente após lá Vingadores, quando o Loki pega o Tesseract. Se você é uma pessoa que fica um pouco perdida na linha do tempo ou em lugares, não precisa se preocupar, porque a série ela vai te localizar bem ali, ela te dá o lugar e o ano toda vez que foi importante. Então a gente tem ali eles em Nova York em 2012 e toda a questão do Loki roubar o Tesseract e sumir. Daí o Loki ele tem poucos minutos de liberdade, porque logo após ele conseguir fugir das mãos dos Vingadores e logo quando ele tá lá prestes a dar mais um discurso de como eu sou Loki, eu sou Deus, aí o pessoal da TVA aparece, o leva preso. Daí a gente tem o Loki sendo levado pra TVA. Muito dessa parte do Loki sendo preso já tinha aparecido nos trailers, então é muito mais pra, digamos, a gente se situar mesmo. Tem a Senhorita Minuto, que eu já havia comentado que ela provavelmente ia ser uma figura ali, digamos, um pouco comédia, e realmente ela aparece ali num vídeo meio educativo explicando o que seria a TVA, o que seria justamente essa questão da linha do tempo. Eu vou falar um pouco do que, digamos, do que dá pra gente interpretar de cada uma dessas coisas importantes, digamos assim, que esse episódio trouxe. Enquanto o Loki, ele tá sendo preso, né, lá na TVA, corta para 1549 com o agente Mobius na França. E aí eles estão procurando uma variante. Aparentemente, a gente já tinha visto nos trailers que o Loki ia se juntar com a TVA contra, digamos, um inimigo em comum. E daí é quem esse agente Mobius aparentemente está caçando. Eu tenho que fazer uma parada aqui para comentar isso. Então eles estão procurando essa variante, depois é explicado que eles estão procurando uma variante que é perigosa. E daí o agente Mobius está investigando isso e ele encontra uma testemunha que é uma criança. E ele pergunta para a criança quem foi que fez isso. E daí a criança aponta para um vitral que mostra esta figura. Gente, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Mephisto. Será que a Marvel continua pregando peça na cabeça da gente? Assim, fora esse momento, eu não consigo enxergar nenhuma outra situação no episódio em que eu possa encaixar o Mephisto. Então, por enquanto, eu vou só deixar essa sementinha da discórdia. Então, depois disso, a gente vê o Loki. O Loki tenta fugir, obviamente. Aparece bastante das Joias do Infinito. Gente, eu só gostaria de dizer que o Tom, ele tá incrível. Eu acho que, já pelo primeiro episódio, eu posso dizer que Loki é uma série completamente diferente de WandaVision e completamente diferente de Falcão e Soldado Invernal. Também dá, claro, uma amplitude incrível ao personagem. Então o Tom, ele tem um leque muito maior para explorar e ele explora incrivelmente bem. A gente tem O Loki, ele vai de triste a sarcástico, a irritado, a feliz, assim, na mesma cena. É muito, muito interessante. E assim, a gente tá só no primeiro episódio, né? Então, a gente tem ali o Loki tentando fugir. E o agente Mobius mostra pra ele o seu futuro. Então, ele mostra ali a linha do tempo, é explicado pro Loki que ele mudou a linha do tempo. E ele fala, peraí, quem mudou a linha do tempo não fui eu. Quem viajou no tempo foi lá aqueles Vingadores lá, ó. Eu ajudo vocês se vocês quiserem pegar eles. E aí é dito, não. Tudo aquilo que eles fizeram era pra acontecer. O que não era pra acontecer era você escapar. Ou seja, mais uma vez a gente vê aí que
de fato, toda aquela sequência de eventos de Vingadores Ultimato deveria acontecer, não só de Ultimato, como de Guerra Infinita, deveria acontecer, e que, além dos Eternos, que a gente já viu que eles ficaram sentados vendo o mundo acabar, a TVA lá e os seus guardiões do tempo, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, também deixaram tudo lá acontecer, botaram nas mãos do Capitão e disseram, vai dar tudo certo, deixa lá. Então, aparentemente, o Loki não poderia ter fugido, foi isso que deu ruim. E aí, o agente mostra pra ele o seu futuro. E ele vê a morte da mãe e ele vê a sua própria morte. Outra coisa também que faz com que o Loki caia na real é que ele percebe que ele não consegue usar o poder das joias. Então ele pensa e diz, puxa, realmente, isso aqui é algo muito grandioso. E aí, no final do episódio, a gente tem uma figura encapuzada, que é aparentemente esse inimigo em comum, essa variante perigosa que eles estão caçando, que ela destrói o pessoal, né, da TVA, destrói os soldados, as unidades, e também nunca deixa que a linha do tempo resete. Uma coisa que o agente Mobius fala pro Loki, mas eu particularmente não acho que seja verdade, é que quando ele pede ajuda do Loki, ele diz, você pode me ajudar, porque a variante que estamos caçando é você. Só que eu acho que isso é só um jogar verde. Eu não acho que seja de fato o Loki, eu posso estar enganada. Mas pelo que eu vi, não me parece ser, até porque não é o modus operandi dele também. Eu acho que ele joga essa só pra conseguir fisgá-lo, sabe? O Loki já tá meio ali balançado com tudo que ele viu. Então, esse foi basicamente o primeiro episódio. Termina com essa figura encapuzada aí, destruindo tudo, botando fogo em geral. Agora a gente vai interpretar um pouco dos pontos mais importantes assim desse episódio. Então assim, a primeira coisa que com certeza chama a atenção é quem são os Timekeepers, quem são esses guardiões do tempo. Dando uma leve explanada aqui sobre eles, eles apareceram pela primeira vez na HQ do Loki, número 282. São meio que uma trindade, eu não vou focar muito na origem deles. Eles estão bem presentes ali em todo o lugar na TVA. A gente vê umas figuras de rostos, tanto de 3 figuras como, por exemplo, 3 rostos fundidos em um só. Me soou até um pouco como o Goth ali, o deus das 7 faces. Mas eles são justamente criados para manter, digamos, essa linha do tempo sagrada. A senhorita Minutos, em seu vídeo educativo, mostra ali o multiverso. Então, mais uma vez, temos ali o multiverso conectando diretamente com o WandaVision. Se vocês lembrarem, um dos comerciais lá de WandaVision mostrava uma caixinha Nexus. E temos aqui novamente o Nexus, conectando diretamente não só o Loki com o WandaVision, como com o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então já dá uns arrepiozinhos aí. E aí ela mostra justamente o multiverso, as linhas do tempo, e que aparentemente esses guardiões do tempo criaram uma linha do tempo só, sagrada, e criaram a TVA para ajudá-los a manter essa linha do tempo e manter correndo tudo ok. Uma coisa interessante que ela fala é que para você ser uma variante, não precisa fazer, digamos, uma coisa muito diferente como o Loki fez. Pode ser apenas, ela diz, você pode ter começado uma revolta ou apenas ter ido, sei lá, se atrasado ou uma coisa assim. Então, qualquer coisa pode fazer com que você seja uma variante e você é levada a julgamento. E aí, nesse julgamento, vamos lá primeiro uma coisa interessante. Temos ali uma juíza, a Ravonna Renslayer. Ela tem uma importância maior nas HQs, mas eu também não vou focar muito nela. Uma coisa muito importante é que o arco dela se conecta diretamente com o Kang the Conqueror, que já está escalado para o filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Então, assim, dá para especular aí. Outra coisa que talvez, digamos, não seja tão importante, mas eu havia cogitado anteriormente que aparecesse ou fosse citado o Heimdall, já que a gente tinha um flash muito grande aparentando ser a Bifrost. E eu também acertei nessa. Foi uma brincadeira entre o Loki e o Thor, mas sim temos a Bifrost
por um breve momento. Eu não acho que vai aparecer novamente e também, como eu comentei, não acho que o Thor vá aparecer na série. Ele apenas apareceu em cenas já gravadas de outros filmes, como memórias ou, no caso, como o filme pro Loki, mas eu não acho que o ator vá aparecer na série. Mas eu achei interessante a gente ter, digamos, esse presentinho aí de volta da Bifrost. A última coisa é justamente essa figura encapuzada. E aí é a hora de teorizar. Muito provavelmente ele pode ser o Immortus. De novo, aqui é tudo uma suposição. O Immortus, ou também intitulado Whisper, ele se considera o guardião do tempo. Na série, obviamente, a gente tem um vilão que é contra a TVA, que não quer o controle dessa organização. Então, pode ser que seja sim esse personagem. Para mim faz muito mais sentido do que ser o Loki, até por causa do modus operandi. Loki não é o tipo de pessoa que faz Deus, que ele deixa bem claro, isso não é o tipo de Deus, o tipo de personagem que faz as coisas sem, digamos, uma plateia ou um show por fora. O Loki, ele é todo pavão. É uma natureza do próprio personagem, do próprio deus da mitologia, né? Em todas as histórias de Loki você vai ver sempre essa característica inerente a ele. Uma coisa que eu fiquei bem curiosa é que várias vezes nesse episódio ele fala de resetar a linha do tempo. Então, tem um problema ali, ó, vamos embora, reseta a linha do tempo. E eles deixam um device ali, só que eu espero que a série mostre o que acontece quando você reseta essa linha do tempo, porque não me parece ser uma coisa muito boa pra quem fica ali. E aí, basicamente foi isso que a gente teve nesse primeiro episódio. Claro que também temos, digamos, uma olhada maior no que é a TVA. A gente tem uma noção da grandiosidade que é essa organização, não apenas pela questão das joias do infinito. Eu achei muito interessante o Loki louco atrás do Tesseract e o cara abre uma gaveta cheia de joias do infinito que eles usam de peso de papel. Então eu acho que fica bem claro que eles já impediram várias vezes que várias pessoas tomassem essas joias e as levassem, digamos, para diferentes lugares que fossem atrapalhar justamente essa linha do tempo em que tudo aquilo aconteceu. Outra coisa interessante é que o Loki, quando ele vê a sua morte e ele vê o Thanos, o que me deu a entender é que o Loki, ele até então não sabia do Thanos e de seus esquemas. Quando ele vê a joia, ele dá uma atenção, ele vê ali a manopla, vê as joias, ele dá uma atenção, e aí após a sua morte ele fala, propósito glorioso. Então eu acho que pode ser que a gente tenha aí mais uns vislumbres com relação a isso. Por hoje eu fico por aqui, a gente se encontra semana que vem para falar de novo de Loki. Eu quero saber se você interpretou, se você identificou alguma coisa na série que eu não comentei aqui. Um beijo e até a próxima.